Bom, queridos, nessa manhã nós iniciamos uma nova série de mensagens, então, na igreja. Uma série que fala sobre isso que a gente acabou de cantar, avivamento, com o objetivo de nos fazer não apenas entender biblicamente o que é avivamento, mas também nos fazer perceber o quanto nós precisamos disso, o quanto nós necessitamos clamar por isso, esperar por isso. E eu queria nessa manhã ler com você, para nos nortear nessa primeira mensagem da série, o texto que se encontra no Evangelho de Marcos, no capítulo 9. Nós vamos ler o trecho que inicia no versículo 14 e vamos até o versículo 29. E a nossa atenção e a nossa concentração na exposição do texto estará mais nos dois últimos versos, o 28 e o 29. Mas para que a gente entenda o contexto, é importante que a gente leia a partir do verso 14. Então diz assim a Bíblia: Quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles e os mestres da lei discutindo com eles. Logo que todo o povo viu Jesus, ficou surpreso e correu para saudá-lo. Perguntou Jesus: o que vocês estão discutindo? Um homem no meio da multidão respondeu: Mestre, eu te trouxe meu filho. Ele está com um espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, joga-o no chão. Ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Então eles o trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes esse espírito o tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou-o violentamente e saiu. O menino ficou como morto, ao ponto de muitos dizerem: ele morreu. Mas Jesus tomou-o pela mão e o levantou, e ele ficou em pé. Depois de Jesus ter entrado em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Senhor, pela tua misericórdia, fala ao nosso coração através de tua palavra. Guia-nos e permita ao nosso coração responder conforme o Senhor deseja nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Em que estado se encontram as coisas na sociedade que a gente vive hoje? Como nós poderíamos descrever o Rio de Janeiro, o Brasil e a maneira como temos vivido? A maneira como lidamos com os noticiários de todos os dias, a forma como encaramos a rotina diária de todos nós, como as coisas têm se conduzido na vida da gente e na vida daqueles que estão à nossa volta. De modo ainda mais específico, inserida nessa mesma sociedade no tempo presente, em que estado se encontra a Igreja de Jesus? Eu não estou falando da Plena Rio. Eu estou falando da Igreja de Cristo, da qual a Plena Rio é uma expressão, é parte. Olhando para o tempo que vivemos, para a realidade que estamos inseridos,
E olhando para a igreja no tempo presente, qual é o nosso estado? Como nos encontramos? É interessante que em todo lugar se tem falado muito sobre estratégias criativas para o crescimento da igreja. Em todo lugar tem se falado muito sobre maneiras criativas e inteligentes para que a igreja de Cristo também possa ter uma presença digital. Afinal de contas, todo mundo hoje está no digital. Então, uma presença da igreja marcante, com uma comunicação criativa e cativante, é muito importante. Muito se tem falado sobre formas de você engajar pessoas para que voluntária e alegremente sirvam na igreja, servindo outras pessoas com alegria, com vigor, fazendo da igreja uma comunidade cativante para aqueles que chegam nela. Mas me parece que cada vez menos tem se falado sobre poder espiritual. Talvez eu tenha falado essa expressão e ela tenha soado estranha para você. Poder espiritual? Pouco se tem falado sobre poder espiritual para a igreja e na igreja, conforme a Bíblia fala tanto e ensina tanto. E a verdade, irmãos, é que em muitos lugares a igreja tem se tornado super eficiente em métodos, mas hiper deficiente em fervor. A igreja tem se tornado eficaz na metodologia para o seu funcionamento, mas irrelevante em um mundo quebrado pelo pecado, pela presença crescente do mal. A igreja se estrutura, se organiza, tem suas programações, consegue sim ser encantadora para aqueles que dela fazem parte, mas porque parece desprezar a necessidade disso que eu estou chamando aqui nessa manhã de poder espiritual, ela tem sido deficiente no fervor e irrelevante no mundo. Mas se nós somos cristãos e se nós temos experimentado algum crescimento como discípulos de Jesus, porque esse é o chamado, não é? Caminhar com Jesus, imitando Jesus e parecer-se com Jesus. Se nós temos caminhado dessa maneira, nós precisamos, inevitavelmente, irmãos, ter uma preocupação séria a respeito tanto da condição das coisas na vida e no mundo que nós estamos inseridos, como na condição da igreja, no tempo em que nós estamos vivendo, porque a ausência de uma preocupação quanto a essas coisas, uma indiferença da nossa parte quanto ao estado da igreja e ao estado do mundo, revela uma preocupante mediocridade espiritual da nossa parte. Então nós precisamos, irmãos, e é por isso que essa série está aqui diante de nós precisamos de avivamento. Nós precisamos experimentar Deus trazendo vida para aquilo que tem estado adormecido ou mesmo morto em nós e em nosso meio. Nós precisamos ver Deus trazendo vida e transformação diante de um caos como o que está estabelecido em nossos dias e o crescimento da maldade. E para nos ajudar a refletir sobre a urgente necessidade de avivamento nos nossos dias, eu quero destacar, como disse, os 2 últimos versos que nós lemos nessa grande passagem do Evangelho de Marcos. Qual é o contexto aqui? O que está acontecendo nessa história? Jesus, Pedro, Tiago e João haviam subido a um monte, e esse monte ficou muito famoso como o Monte da Transfiguração, porque ali, bem diante dos olhos de Pedro, Tiago e João, Jesus acendeu. Ele ficou iluminado de um modo diferente. A Bíblia diz que as suas roupas ficaram reluzentes, a sua face resplandecia. E num instante, Pedro, Tiago e João olham e não veem mais apenas Jesus, mas veem Moisés e Elias conversando com Jesus. Era uma mistura de pavor com êxtase. E eles viram para Jesus e falam: Senhor, é maravilhoso estarmos aqui, olha, vamos continuar, vamos fazer 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés, uma para Elias, e a gente fica aqui só admirando todo esse encontro acontecendo no mundo espiritual. E aí a Bíblia diz que uma nuvem envolve aquele lugar,
eles escutam uma voz através da nuvem dizendo: este é o meu filho amado, ouçam-no. E quando a nuvem se dissipa, eles já não veem mais Moisés, Elias, apenas Jesus, que orienta eles que a ninguém contasse a respeito do que eles tinham visto. Então, calados e admirados, eles descem o monte com Jesus. Quando eles descem, eles encontram os outros discípulos, na cena que nós acabamos de ler. Os outros discípulos estão cercados de pessoas e debatendo com os mestres da lei. E Jesus então chega, o povo se admira que Jesus chegou, cria-se aquele alvoroço. Então Jesus pergunta: o que vocês estão falando aqui? Por que vocês estão assim, tão acalorados no debate? E aí um homem toma a palavra. Ele diz: mestre, eu te trouxe meu filho, e ele tem sido dominado por um espírito maligno que tenta matá-lo o tempo todo. Eu pedi aos teus discípulos, mas eles não puderam expulsar o espírito mau do meu filho. E como vimos no texto, Jesus ordena, aquele espírito se curva diante da autoridade de Cristo, deixa o menino e ele é devolvido saudável ao seu pai. E aí, os dois últimos versos que lemos registram o momento em que Jesus e os discípulos vão para casa, longe da multidão, longe dos holofotes. E os caras estavam profundamente frustrados e consternados, ao ponto de, no verso 28, termos o registro da pergunta que eles fazem: mestre, Rabi, Senhor, por que não conseguimos expulsar o espírito mau daquele menino? Eles estavam confusos, eles estavam frustrados, porque em outras ocasiões, bem recentes daquela, eles conseguiram ver pessoas sendo libertas da opressão maligna. Eles oraram e espíritos maus bateram em retirada, pessoas foram livres. E Jesus responde para eles no verso 29, essa espécie, interessante que Jesus classifica aqui, ele diz: este poder mau com o qual vocês se depararam agora, só sai pela oração e pelo jejum. E eu queria tomar essa história como uma perfeita representação da condição que nós nos encontramos hoje. Nesse menino, nós podemos ver o nosso mundo, no tempo que nós estamos vivendo. Nesse menino, nós podemos ver o mundo a respeito do qual a Bíblia diz que jaz no maligno, sendo da mesma forma, muitas vezes, lançada no fogo, lançado na água, com a intenção de destruí-lo. Nesse menino podemos ver o nosso mundo na rota da destruição. E nos discípulos que não puderam livrar esse menino, nós vemos a igreja, como ela se encontra em seu estado atual. Você consegue perceber que a igreja tem falhado, muitas vezes, não tendo nos nossos dias o mesmo impacto que já teve em tempos passados, apesar do seu exponencial crescimento numérico no Brasil? Não é estranho que, à medida que mais auditórios ficam lotados de pessoas e mais cultos são frequentados por multidões e mais representatividade cristã há no país, e mais interesse das grandes indústrias, como a indústria do entretenimento, que possui hoje consultores dentro para avaliarem o mundo cristão ou o mundo evangélico, para que tenham então uma comunicação em suas produções artísticas, culturais, programas, uma comunicação com esse público de fé. Não é curioso que, à medida que esse número cresce, o impacto da igreja diminui? Assim como aqueles discípulos, nós também temos falhado em impactar o mundo, porque tentamos lidar com o mal profundo e espiritual do nosso tempo, isso que Jesus está chamando aqui de essa espécie. Estamos tentando lidar com esse poder que avança de malignidade em nossos dias apenas com nossos recursos,
nossas estratégias, nossos métodos humanos e muito pouco com o poder do alto. E à luz dessas coisas que estamos dizendo, eu vejo que esse texto nos oferece 2 princípios essenciais para que a gente compreenda a nossa necessidade urgente de avivamento. 2 princípios que esse texto, a partir dos versos 28 e 29, nos dão. E o primeiro deles tem a ver com esse diagnóstico. O diagnóstico de Jesus, o diagnóstico de essa espécie. A primeira resposta de Jesus para a pergunta desses discípulos frustrados começa assim. Ele diz: olha, essa espécie, em específico isso com que vocês acabaram de se deparar lá fora. O que Jesus estava dizendo então é que a primeira coisa que os discípulos precisavam aprender era a diferenciar um caso de outro. O que falhou no caso desses discípulos aqui foi o diagnóstico. Talvez eles pensassem o seguinte: olha, nós sempre fizemos desse jeito. Até semana passada era assim que nós lidávamos com esse tipo de poder opositor, então vamos repetir o formato, vamos repetir a fórmula e as coisas vão continuar tendo sucesso. Eles tentaram tratar do problema antes de compreenderem a natureza do problema. E o mesmo princípio é verdadeiro hoje, no nosso tempo. Me parece que a igreja tem estado tão ocupada em fazer, em ser uma igreja que realiza, que é operosa, que tem sua agenda, seu calendário, seus programas, seus eventos, que ela falha em parar para discernir, para considerar o poder opositor que ela confronta. Nós falhamos porque não temos ideia do que é essa espécie que está diante de nós no nosso tempo, que é o nosso enfrentamento diário como discípulos de Jesus e é o nosso enfrentamento como comunidade, como igreja de Jesus. Pergunte para um médico, temos nessa igreja aqui alguns médicos, pergunte a qualquer um deles e ele vai dizer para você que é loucura tentar qualquer tipo de tratamento antes de um diagnóstico. Para tratar um paciente, você precisa ter o diagnóstico do que ele precisa, do que ele tem, para que o tratamento seja efetivo. O que os discípulos estavam tentando fazer? Tratar de algo sem ter um diagnóstico, sem compreender o que era aquilo. O que muitas vezes a igreja em nosso tempo tem feito, ela tenta se mover no mundo, ela tenta tratar as coisas do mundo com os seus métodos, seus recursos, suas estratégias, mas não discerne exatamente o problema real com o qual estão defrontando. E o problema que está diante de nós hoje, irmãos, é muito mais profundo e eu diria que é muito mais desesperador do que a apatia espiritual presente na vida de muitos crentes hoje. Vibram com futebol, vibram com música, vibram com viagem, vibram com grana, mas não vibram com Cristo. A vida espiritual desses é uma vida apática. Mas o problema é mais profundo do que a apatia espiritual dos crentes, ou mais profundo ainda do que a mera falta de interesse pelas coisas de Deus, do mundo. Como a gente fala, fulano nem liga para as coisas de Deus, não, ele não conversa sobre Deus, ele não faz sentido para ele a fé. Essas coisas, apatia espiritual, desinteresse pelas coisas de Deus, são sintomas, não são a causa. O problema mais profundo é uma completa inconsciência ou até mesmo uma total negação do que nós poderíamos chamar de realidade espiritual. Irmãos, nós naturalizamos a vida num nível, nós secularizamos a nossa mentalidade, as nossas perspectivas de mundo, o nosso olhar para a família, para o trabalho, para as coisas da sociedade, de tal ponto que nós não percebemos mais a realidade espiritual. E eu aqui, amigos queridos, não estou falando de visão, aqui eu não estou falando de você ser tomado num êxtase numa tarde de quinta-feira no meio do seu trabalho e começar a ver anjos e realidades espirituais. Eu estou dizendo que nós naturalizamos a vida ao ponto de não mais enxergar a história sob a lente da palavra de Deus. É uma inconsciência ou uma negação dessa realidade espiritual. Olhe para a cultura que nós estamos vivendo hoje. Como a nossa cultura perdeu a referência do sagrado.
Deus foi removido das conversas. A gente fala sobre tudo. A gente conversa sobre tudo. Você toma um Uber e você conversa com um motorista que você nunca viu na vida, porque o trânsito está carregado, está intenso e vai levar mais tempo do que você gostaria. Você conversa sobre tudo. Música, futebol, viagem, política, chuva, árvore que caiu, a operação da polícia. Deus não está presente naturalmente nas nossas conversas. Aliás, isso não é uma questão apenas da sociedade, certo? Parece que Deus foi removido das conversas nos lares. Famílias, casais, pais e filhos que não falam sobre fé, não conversam sobre Bíblia. Pais que nunca presentearam seus filhos com um exemplar das Escrituras. Que nunca tiveram a preocupação de pegar aqui essas primeiras páginas em branco aqui e escrever então uma dedicatória para o filho ou para a filha dizendo: filho, filha, as palavras deste livro têm o poder de guiar a sua história e transformar cada um dos seus dias, te dando propósito e o verdadeiro sentido para o qual você existe. Não. A gente transfere isso para o colégio caro que a gente paga, para os cursos extracurriculares que nós damos aos nossos filhos, para o intercâmbio que eles vão fazer, dizendo que isso vai garantir para eles futuro, sentido e propósito. Deus foi removido das conversas nas famílias. A Bíblia, irmãos, passou a ser tratada como um livro comum, cuja autoridade deve ser questionada, que tem coisas boas e interessantes que nós podemos aplicar e outras coisas que ficam relegadas ao campo da antiguidade, de pessoas menos instruídas do que nós. Então, fragmentamos a Escritura e separamos dela aquilo que nós reputamos como bom e abandonamos o resto que dizemos não querer. Jesus foi reduzido a um exemplo moral, um mestre admirável, um líder impressionante, um grande terapeuta, não como o Senhor. O que Jesus denominou aqui para os discípulos de essa espécie é justamente essa força espiritual da incredulidade e da autossuficiência que domina o coração humano e as estruturas do mundo no tempo que a gente vive, irmãos. Sabe com o que nós nos deparamos? Com essa espécie, com esse poder que avança removendo Deus da equação da vida. Sabe com que poder mal nós nos deparamos? Com essa espécie que remove do nosso coração, dos nossos pensamentos, do nosso casamento, das nossas conversas familiares, Deus. Então, me perdoem, eu não quero parecer rígido, não é minha intenção, mas não basta reformar a linguagem da igreja. Não basta adaptar o estilo dos cultos. Não basta se preocupar apenas com estética. Se talvez para a transmissão que está acontecendo ali do culto, essa parede mais escura traria uma melhor experiência para quem assiste culto. Até porque culto não se assiste, culto se presta. Nós podemos cuidar do lugar, nós devemos cuidar do lugar. O espaço físico onde uma igreja se reúne deve ser um lugar agradável para quem chega, acolhedor. Mas se nós só ficarmos cuidando desses itens de perfumaria, nós não vamos atacar o real problema. Não basta reformar a linguagem da igreja, não basta adaptar o estilo dos cultos, nós precisamos de discernimento espiritual, irmãos. Nós precisamos de um diagnóstico honesto da condição do coração humano e da igreja. Nós precisamos do assombro de pensar que no século 21, findando o ano de 2025, nós vivemos num tempo de alto acesso à informação, nós vivemos no mundo da inteligência artificial, nós vivemos num mundo em que um menino de 8 anos de idade tem mais conteúdo e informação do que os reis do passado tinham, pelo acesso à informação que eles têm, e o nosso mundo continua caminhando não na direção de um progresso, mas para sua autodestruição. E o que tem faltado a nós? Buscar a capacidade de ter um diagnóstico mais preciso da realidade, discernimento espiritual. Nós não podemos vencer essa espécie apenas com boa comunicação. Nós não vamos vencer essa espécie apenas com agendas de cultos e ministérios criativos. Nós precisamos voltar a discernir, irmãos.
Nós precisamos voltar a ver com olhos espirituais. Nós precisamos voltar a chorar pela condição da igreja e a chorar pela condição do mundo. A gente se reúne todos os domingos aqui de manhã, às 10 da manhã, para orar. Pontualmente às 10 da manhã, com quem estiver aqui dentro, nós começamos a orar e vamos até o horário que o culto começa, às 10h30. Nessa manhã, enquanto orávamos pelo tornado no sul do país, orávamos pela violência que escala, que cresce, choramos diante de Deus, porque isso tem sido tirado de nós. O nosso coração tem estado anestesiado, naturalizando a realidade do mal no tempo que vivemos. O avivamento começa quando o povo de Deus volta a se importar. O avivamento começa quando o povo de Deus recebe o dom das lágrimas e aí chora pela frieza espiritual que tem acometido seu próprio coração. Quando o povo de Deus recebe o dom das lágrimas e chora pelo avanço do mal. E então começa a clamar: Senhor, tem misericórdia da nossa geração. Senhor, tem misericórdia da nossa geração. Livra-nos de ser esse tipo de povo que olhamos com admiração e apreço para as histórias dos grandes homens da fé. Livra-nos de ser esse povo que apenas olha com um interesse incrível para a ousadia espiritual de Moisés, de Elias, de Isaías, de Jeremias, de Daniel, de Paulo, Pedro, Tiago, João, olhando encantados para a firmeza da fé sustentadora que eles tinham, mas vivendo a nossa própria vida, no nosso próprio tempo, completamente anestesiados do Teu poder e do Teu agir. Tem misericórdia do nosso tempo, Senhor. Então, o primeiro princípio essencial para que compreendamos por que necessitamos tanto de um avivamento é esse: é o diagnóstico, é o discernimento, é pedirmos ao Senhor, nos dê olhos para ver, nos dê olhos para perceber a nossa verdade, a nossa realidade, o nosso real estado, o meu real estado, Senhor, o quanto está o meu coração hoje, a igreja do Senhor e o mundo em que eu vivo. Um outro princípio essencial que esse texto nos oferece para compreendermos a necessidade de avivamento, vai aparecer na tela aqui para você, é a futilidade dos nossos esforços. E a única saída que nós temos também, porque o texto diz, na resposta que Jesus dá à pergunta dos discípulos, essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Há certas coisas que são totalmente inúteis quando aplicadas a essa espécie. Era isso que Jesus estava dizendo para os discípulos. Jesus estava dizendo para eles o seguinte: o poder que vocês tinham até então, o poder do qual vocês se valeram até então, não foi suficiente e adequado para esse tempo agora que vocês viveram. Vocês precisavam ter compreensão de que se deparavam com uma outra realidade, com um outro poder, uma outra espécie, e que isso exigia de vocês uma outra ação. E até que a gente compreenda essa necessidade maior, nós continuaremos talvez ineficientes como igreja, apesar de todos os nossos esforços. Veja quanta coisa nós temos sido tentados, e de novo aqui eu não falo especificamente de uma igreja, da Igreja Plena Rio, da Igreja Batista, da Assembleia de Deus, da Igreja Presbiteriana, eu estou falando da Igreja de Cristo, nesse tempo que nós vivemos. Veja algumas coisas ineficientes em que se tem colocado a confiança. Por exemplo, nós temos vivido um tempo estranho de igrejas que pautam a sua fé centrada no homem. A crença de que nós precisamos tornar a fé cristã aceitável às pessoas. E aí nós apresentamos então um cristianismo que se harmoniza com o estilo de vida adotado pela cultura que nós estamos inseridos. É um cristianismo ao gosto do freguês. O que eu quero? Eu quero você aqui. O que eu quero você ocupando esses espaços do auditório. O que eu quero é que na semana que vem você traga o seu vizinho, o seu amigo, o seu familiar.
E que Ele, ao chegar, também se sinta completamente bem em nosso meio. E nada, em tempo algum que seja dito, gere nele algum tipo de desconforto, nem mesmo a Bíblia. E essa parte final é o problema. Porque todos devem ser acolhidos no nosso meio e em qualquer igreja bíblica. Todos devem ser bem recebidos, amados, abraçados. Nada na igreja, nada num culto deveria gratuitamente ofender quem quer que seja, ou chocar quem quer que seja. Seja pela linguagem, pela vestimenta, pela maneira de tratar, de olhar, nada. Apenas uma coisa: é inevitável que ofenda o pecador: o Evangelho. E se o Evangelho nunca feriu você para poder te curar primeiro, você não teve uma experiência com Cristo. Porque é o Evangelho que vai dizer que eu sou um pecador incurável, que você é um pecador incurável, e que Deus nos amou de tal forma que Ele enviou o seu Filho como solução do problema que o pecado gerou nessa nossa relação com Ele. Mas antes de receber a dádiva da salvação de Cristo, eu preciso reconhecer a minha pecaminosidade. Mas a gente não pode mais falar de pecado. Você deve falar de escolhas equivocadas, erros, falhas da condição humana. Mas você não pode dar nome bíblico para aquilo que de fato é pecado. E aí a gente vai construindo então um cristianismo modelado para o homem, conectado com o modo de vida dele, com as escolhas dele, com a ética sexual dele, com a maneira dele de ganhar e gastar dinheiro. Uma outra coisa ineficiente em que se tem colocado confiança em alguns lugares são releituras da Bíblia. Você já deve ter escutado essa expressão por aí. A ideia de que é importante atualizar a Bíblia. Atualizações precisam ser feitas sobre o que a Bíblia proclama, de modo que as pessoas aceitem a palavra de Deus. E aí, mais uma vez, o homem vai para o centro. É o homem que determina o que aceita e o que rejeita da palavra de Deus. E a gente fragmenta então. Isso aqui é lindo em Jesus. Olha Jesus falando sobre amor. Olha Jesus falando sobre compaixão. Olha aqui, onde que estão os crentes que não leem isso aqui? Jesus falando sobre amar ao próximo, sobre dar a outra face. E a pessoa vai folheando a Escritura, e aí ela chega em outra passagem, Jesus dizendo: se o teu olho te faz pecar, arranca-o, pois é melhor entrar na eternidade sem um olho do que com os dois ser lançado ao inferno. Não, isso aqui não, que Jesus, eu não gosto quando Jesus fala de inferno. E a gente tem um problema de uma religiosidade esquizofrênica, porque a mesma fonte que diz que Deus é amor, que Deus é compassivo, que Deus é tardio em irar-se, que Deus é restituidor, que Deus é restaurador, que Deus é o Deus da paz, que Deus é o Deus que tem pensamentos bons ao nosso respeito para nos dar um bom futuro. A mesma fonte é a Bíblia, que diz que Deus é fogo consumidor, que de Deus não se zomba. O personagem da Bíblia que mais falou sobre inferno se chama Jesus Cristo. Goste a gente disso ou não, mas tem se confiado nessa possibilidade. Vamos fazer releituras da Bíblia para tornar a coisa mais palatável às pessoas. Outra coisa que se tem colocado confiança no nosso tempo: métodos de crescimento para a igreja, estratégias, programações, linguagem, estética dedicados a atrair pessoas. E aí nós temos auditórios lotados como o único validador de que Deus está abençoando. Sabe aquele senso crítico que te faz pensar assim: meu Deus, mas será que isso é bíblico? Será que está certo isso aqui? E aí alguém vai dizer assim: olha os cultos lotados, você não está vendo? Gente se acotovelando, as pessoas do lado de fora da igreja, não tem lugar, esperando criança ir para a salinha para abrir mais algumas cadeiras e poderem entrar e sentar. Você não está vendo? Deus está avivando esse lugar, olha quanta gente. Se multidão fosse sinônimo da aprovação de Deus, irmãos, a Bíblia nos contaria uma história diferente daquela conta.
Esses têm sido métodos em que se tem colocado a confiança, mas quais são os resultados concretos disso tudo? Eu pergunto a você, o problema real está sendo atacado? A condição espiritual da nossa cidade está sendo influenciada pelas atividades da igreja? A condição espiritual do nosso país, de maioria cristã, de bancada evangélica, de consultores na Rede Globo e nas outras empresas de entretenimento para fazer a produção entender a mentalidade do evangélico, do crente, para ter uma programação aceitável e agradável a ele também, que se comunique com ele também. Tudo isso tem gerado que resultado concreto em nosso país? A gente vê o recuo do mal? Diante dessas perguntas, se nós respondermos honestamente, veremos que nós estamos na mesma posição dos discípulos que fracassaram ao orar por aquele menino. E a razão do nosso fracasso é a mesma que Jesus deu para eles. Esse tipo de mal que vocês enfrentam, essa espécie, só sai pela oração e pelo jejum. E talvez você esteja esperando eu falar sobre essas duas disciplinas espirituais, oração e jejum, mas não, é algo um pouco mais profundo do que isso. O Senhor estava dizendo para os discípulos que eles falharam porque não tinham poder suficiente para aquilo que estavam enfrentando. Duro, né? Porque, Roberto, o que eles fizeram? Eles não usaram o nome de Jesus? E não é ao nome de Jesus que se curva qualquer espírito e potestade? Mas agora o Senhor estava dizendo que eles não tiveram sucesso naquilo porque não havia neles poder suficiente para aquele enfrentamento. Eles estavam confiantes na sua própria experiência, no seu próprio poder, mas essa experiência e poder eram incapazes de lidar com o nível de malignidade que eles confrontaram naquele momento. E nós também precisamos nos conscientizar disso até o ponto do desespero, irmãos. Nós precisamos parar de ter tanta confiança em nós mesmos e em todos os nossos métodos, nossas estratégias, nossa organização. Nós precisamos nos convencer de forma absoluta da nossa necessidade de sermos cheios do Espírito Santo. Os métodos, eles são importantes. A organização, ela é importante. Estratégias são importantes e dadas muitas vezes por inspiração de Deus, para que pessoas sejam capazes de cuidar bem daquilo que envolve a Igreja de Jesus. Mas se nós só tivermos métodos, estratégias criativas e organizações encantadoras, mas continuarmos vazios do Espírito Santo, tudo isso será vão. E nós vamos ver uma geração inteira passando, faminta e sedenta daquilo que só Deus pode dar. Nós precisamos nos convencer da necessidade de sermos cheios do Espírito Santo. Sabe por quê, irmãos? Deus é poderoso hoje, como era poderoso nos dias de Elias, quando ele mandou fogo do céu, queimou o sacrifício diante de 450 profetas de um falso Deus, mostrando a sua glória e o seu poder diante dos olhos humanos. Deus é poderoso hoje, como era nos dias de Daniel, que negando-se contaminar com as iguarias do rei, foi lançado na fornalha de fogo e na cova dos leões, e foi poupado por Deus, milagrosamente, na fornalha de fogo e na cova dos leões. Deus é o mesmo Deus e é poderoso da mesma forma. Deus é poderoso hoje como era poderoso 300 anos atrás, 200 anos atrás. Deus é poderoso hoje como era nos dias do grande avivamento do século XVIII, quando homens como Jonathan Edwards, John Wesley, George Whitefield, pregando a salvação somente pela fé em Cristo, colheram como resultado um poderoso despertamento espiritual na América e na Inglaterra, algo que nunca foi visto na história. Homens comuns, com a Bíblia na mão, pregando sobre fé em Cristo somente, confiança em Cristo somente, e Deus fazendo a obra numa nação inteira.
Naquele tempo, movimentos missionários foram iniciados para que o evangelho fosse pregado a povos não alcançados. Agências missionárias foram criadas porque homens e mulheres impactados pela notícia do evangelho, admirados pela grandiosidade do amor de Deus, disseram: não podemos nos calar, vamos aonde o evangelho ainda não foi pregado. Você e eu e essa pátria que chamamos de nossa, o nosso país, é resultado desse avivamento que fez com que homens se despertassem para viver não apenas para si, mas para dedicar a sua vida à causa do evangelho. Cruzaram oceanos para nos proclamar a palavra de Deus. Profundas reformas sociais foram feitas naquele tempo. Não era um avivamento que fez os cultos serem aquecidos, mas a vida do lado de fora continuava a mesma, não. A educação na Inglaterra e na América foi transformada. As grandes universidades do planeta foram fundadas por cristãos que queriam, através da educação, instruir o seu povo para que pudessem viver uma vida mais digna da glória de Deus. Os vulneráveis eram assistidos, órfãos e viúvas eram cuidados, orfanatos foram construídos, hospitais foram construídos. Tudo por causa do movimento de Cristo através da sua igreja avivada. O Deus que visitou e despertou pessoas no grande avivamento do século XVIII é o mesmo e tem o mesmo poder hoje. Deus é poderoso hoje como era nos dias do avivamento no país de Gales, 1904, 1905. Um homem simples, de origem humilde, chamado Evan Roberts, saiu a pregar uma mensagem. A mensagem dele, simples, era a necessidade de uma real experiência de conversão. A necessidade de uma real experiência de conversão. E no poder do Espírito, esse homem pregava essa mensagem simples. E Deus visitou aquele país de modo tão poderoso que em poucos meses, a história relata, quase 100.000 pessoas se converteram a Cristo. E qual foi o resultado disso? As igrejas ficaram abarrotadas, novas igrejas precisaram ser criadas por causa disso? Não apenas. O resultado é que houve uma queda na criminalidade no país de Gales. As prisões ficaram vazias. Os bares fecharam, muitos, porque as pessoas já não tinham mais os seus vícios. Dívidas antigas começaram a ser pagas, porque as pessoas entenderam que vale mais um bom nome do que muitas riquezas, como diz a Bíblia, e elas queriam seguir e honrar a Deus e honrar a palavra de Deus. E sim, as igrejas ficaram cheias de pessoas com fome e sede da palavra de Deus, querendo conhecer mais de Deus. Deus é poderoso, irmãos, hoje, como foi nesses dias. É por isso que hoje nós cantamos uma música dizendo: venha e faça de novo com o seu povo o que já fez. O que nós te pedimos, Senhor, não é que o Senhor faça uma coisa nunca realizada na história. O que nós te pedimos é que a tua palavra se cumpra em nosso meio e que a nossa geração experimente num tempo de profunda impiedade a visita do Senhor, transformando tudo. O que nós precisamos então, irmãos, não é de mais informação, não são de mais métodos ou técnicas. Nós precisamos do poder que é capaz de entrar nos corações dos homens para quebrantá-los, convencê-los da sua urgente necessidade de transformação e então restaurá-los. O que nós precisamos é do poder do Deus vivo. Nós precisamos então clamar por isso. Nós precisamos ansiar por isso. Nós precisamos buscar por isso. O que o nosso Senhor estava dizendo aos seus discípulos era o seguinte: vocês só poderão tratar desse tipo de problema depois de orarem. Depois de se concentrarem em oração, esperando em Deus, até que Ele tenha enchido vocês com o poder dele. Essa espécie, disse Jesus,
só sai pela oração e pelo jejum. Não é com a força de vocês, não é com a estratégia de vocês, mas é com a capacitação e o poder do alto que vocês vão enfrentar isso. A palavra jejum aqui indica justamente essa concentração, essa dedicação absoluta, essa exclusividade dada à oração. Quando você faz jejum, que é uma disciplina espiritual tão deixada de lado pelos crentes atualmente, o que você está fazendo não é atribuindo ao jejum nenhum poder místico especial. É você, no jejum, lembrar, sobretudo quando o seu corpo lembrar da fome, que você está se abstendo do pão ou do alimento para ser nutrido por um outro alimento espiritual que vai saciar de fato a sua fome e vai te lembrar dos motivos pelos quais você tem orado. E aí você vai dizer: Senhor, enquanto meu estômago até ronca, me lembrando que o meu corpo precisa comer, a minha alma clama pelo pão do céu que me alimenta e pode matar a fome desse mundo inteiro vazio de Deus. Senhor, visita a terra nesses dias. Senhor, alcança a minha geração. O jejum nos concentra nesse propósito. O poder que move as montanhas, irmãos, é o poder de Deus. E ele é obtido no ardente anseio da oração. No ardente anseio da oração. Você está realmente preocupado com a situação atual que a gente se encontra? Você tem avaliado a situação que a gente se encontra por que lentes? Apenas as lentes da economia? Da política? Você tem orado a respeito da situação que a gente se encontra? Quando você lê e recebe todos os dias as notícias do que acontece nas principais vias que nós usamos para nos deslocar pela cidade, e quando você ouve sobre roubos, latrocínios, homicídios, feminicídios, quando você percebe que a vida humana se tornou algo banal e sem valor algum, o que você faz? Você está clamando e ansiando pelo poder de Deus para que toque a sua vida, para que toque a sua família, para que visite a igreja e o mundo nesses dias? Nada além de um poderoso derramar do Espírito Santo é o necessário para tratar da situação que nós enfrentamos, irmãos. E sabe o que me dá esperança? Me dá esperança perceber que todo o movimento de Deus, de avivamento no mundo, tanto na história bíblica, quanto na nossa história secular mesmo, foi precedido por tempos sombrios, de caos e de progresso do mal. Então Deus levantou seus filhos com um clamor intenso, e o Senhor sarou a terra. E o Senhor visitou a igreja, e através da igreja visitou o mundo naqueles dias. Eu não sei quanto a você, irmãos, mas eu desejo muito, no meu tempo de vida, poder ver isso. Eu desejo muito poder ver no meu tempo o que nós nunca vimos nesse país. Muito falso avivamento sendo chamado de avivamento. Muito barulho, muito escândalo. Como dizem por aí, a lata vazia, quando cai no chão, faz um estrondo danado, né? E a lata cheia, ela não faz o mesmo barulho. Avivamento não é sobre barulho, mas é sobre o poder do alto, enchendo a gente, mudando a gente. Eu não vejo esperança, irmãos, até que os crentes estejam orando por avivamento, reunindo-se com anseio e com senso de urgência e prioridade, clamando por esse derramar do poder de Deus que transforma tudo. Nessa igreja a gente tem tentado viver isso. Oramos juntos todos os domingos. Oramos juntos de modo online, de modo que quem está longe possa participar toda primeira segunda-feira de cada mês. A partir de sábado agora, nesse próximo sábado, dia 15, você deve ter visto aqui, vamos ter nesse lugar um encontro às 10 da manhã de oração e adoração. O que nós vamos fazer? Clamar ao Senhor e adorar a Ele, juntos como igreja. Num formato diferente desse aqui, provavelmente, sem instrumentos ligados, mas com o nosso coração voltado para Deus. Eu não vejo outra esperança,
até que o próprio Espírito Santo gere no meu coração e no seu coração a consciência dessa urgente necessidade. Que o Senhor nos conceda, então, essa convicção, a urgência e a dedicação para orarmos e para clamarmos por avivamento nos nossos dias. Amém? Eu queria chamar aqui a equipe de louvor, nós vamos cantar de novo essa canção que cantamos hoje pela primeira vez, Aviva-nos. E eu queria te convidar a ficar de pé e orar juntamente comigo nesse momento. E eu quero encorajar você nessa manhã, enquanto você canta, para que você faça dessa letra a sua oração. Venha, Senhor, e faça de novo com o teu povo o que já fez. Desça, Senhor, traga renovo, acende de novo o que adormeceu. Talvez você olhe para o seu coração e diga: o meu coração tem estado dormente, Senhor. Eu preciso ser honesto diante de Ti. Eu tenho estado adormecido quanto à realidade espiritual, quanto à vida do Senhor na minha vida. Acende de novo meu coração, Senhor, porque nós queremos viver para revelar a Tua glória. Senhor, nós oramos como igreja e nós queremos que o Senhor, que é o Deus que conhece o nosso coração, escute o clamor que te fazemos. Como nós estamos desesperadamente necessitados, Senhor, do Teu agir. Senhor, tem misericórdia de nós quando temos brincado de cristianismo. Tem misericórdia de nós quando temos banalizado aquilo que é chamado de vida cristã. Tem misericórdia de nós, Senhor, quando desprezamos o poder e a urgência da oração. Tem misericórdia de nós, Senhor, quando abrimos mão de Tua palavra. Tem misericórdia de nós, Senhor, quando desprezamos a comunhão dos santos, como diz a Tua palavra. Tem misericórdia de nós, Senhor, quando priorizamos outras programações, outros encontros, outros lugares, outros momentos, que não aqueles encontros regulares em que, unidos a outros poucos irmãos, em grupos menores, oramos uns pelos outros, cuidamos uns dos outros, edificamos uns aos outros pela palavra. Senhor, tem misericórdia de nós quando os nossos lábios são incapazes de se abrir para falar do Teu amor, e dizemos que não fazemos isso porque não sabemos como falar, não sabemos pregar, como se fosse necessário para nós um curso para falar sobre a nossa paixão para o nosso time de futebol, para o nosso gosto musical preferido, o nosso político de estimação. Tem misericórdia de nós, Senhor, quando somos tão leões e leoas para usar as redes sociais, para dar ao mundo a nossa opinião sobre tudo, como se o mundo quisesse saber o que pensamos sobre tudo. Somos tão prontos para falar sobre tudo, mas somos tão lentos, Senhor, tão preguiçosos para falar do Teu amor, para falar que Jesus salva, transforma, dá sentido para a vida, porque parece que o simples falar isso é pouco ou é pequeno, Senhor. Tem misericórdia de nós quando nos esquecemos da Tua palavra nos dizendo que o Evangelho não deve causar no nosso coração vergonha, porque é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Ó Espírito Santo, enche a Tua igreja, Senhor. Espírito Santo, faça de novo o que o Senhor já fez na história. Espírito Santo, traga o renovo. Reaviva os corações, reacende os corações. Aviva-nos, Senhor. Aviva-nos, Senhor. Aviva-nos, Senhor. Por misericórdia, por graça, aviva-nos, Senhor. Homem algum pode fazer isso, aviva-nos, Senhor. Aviva-nos, Senhor, em nome de Jesus. Cante isso orando, irmão, nessa manhã, em nome de Jesus.